nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Da última vez, revisamos os ensinamentos da Igreja sobre a instituição do casamento. E, em nossa discussão sobre os ensinamentos da Igreja sobre o casamento, notamos que, enquanto algumas pessoas são chamadas ao casamento, outras pessoas são chamadas ao celibato. Nosso Senhor fala do celibato em Mateus 19, incidentalmente no mesmo momento em que condena o divórcio. Ele diz: há eunucos que assim nascerão do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos de homens, e há eunucos que se fizerão eunucos por causa do reino dos céus. Aquele que pode recebê-lo, que o receba. Aqui vemos que existem três tipos de eunucos: os eunucos por defeitos naturais, os eunucos por terem sido castrados, isto é, por terem sido mutilados por outros, e aqueles que são eunucos espiritualmente devido à sua renúncia aos prazeres da carne por causa do reino dos céus. Há eunucos que se fizerão eunucos por causa do reino dos céus. A esses tipos de eunucos correspondem três valorações éticas. O eunuco por defeito natural representa um valor ético neutro. O eunuco por castração física ou mutilação representa um valor ético negativo. E o eunuco pela renúncia espiritual aos prazeres da carne representa um valor ético positivo. A castração espiritual é um ato de virtude empreendido para se aproximar de Deus. Em 1 Coríntios 7, como discutimos da última vez, São Paulo afirma que o celibato é uma vocação superior e permite o casamento como concessão à fraqueza humana, que, no entanto, ainda é um caminho para a santidade. Mas não é tão simples assim, porque em 1 Coríntios 7, São Paulo também fala sobre o celibato dentro do próprio casamento. A mulher não tem poder do seu próprio corpo, mas o marido sim. E do mesmo modo também o marido não tem poder do seu próprio corpo, mas a mulher sim. Não defraudeis uns aos outros, a não ser com consentimento por um tempo, para que vos entregueis ao jejum e à oração. E reúnam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua incontinência. Para resumir, marido e mulher têm o dever de pagar um ao outro a dívida do casamento, mas ambos podem optar por se abster por razões espirituais e de bem-estar. Geralmente associamos o celibato à vida de solteiro ou à vida religiosa de monges e freiras. Mas há muitas circunstâncias em que as pessoas casadas podem acabar levando uma vida celibatária também. São Paulo fala sobre a abstinência voluntária para fins de oração e jejum. E no breviário lemos sobre Santa Edviges. Lemos: depois do nascimento de seu sétimo filho, Henrique e Edviges fizeram um voto de continência perpétua, em sinal de que Henrique nunca mais se barbeou, e assim veio a ser conhecido como Henrique o Barbudo. E Edviges vestiu-se como um traje plano, cinza, e passou a maior parte do seu tempo em longos retiros na abadía de Tremis. Aqui lemos sobre um casal santo que voluntariamente escolhe se abster em busca da santidade. Mas existem vários outros cenários em que pessoas casadas podem acabar levando uma vida celibatária. Por exemplo, alguém pode ser casado e adoecer, ou seu cônjuge pode adoecer. Uma pessoa pode ser casada e seu cônjuge pode estar em perigo de morte no caso de ultragrávidas. Alguém pode ser abandonado pelo cônjuge ou o cônjuge pode morrer.
Portanto, a vida celibatária não é algo que não diga respeito aos casados. Aqui vemos que há circunstâncias em que os cônjuges são voluntariamente abstinentes e circunstâncias em que os cônjuges são involuntariamente abstinentes. A Igreja certamente elogia seus membros por buscarem a abstinência voluntária para fins espirituais. Em circunstâncias de abstinência involuntária, a Igreja encoraja seus membros a viverem de acordo com seu estado da vida, ou seja, fiéis aos votos matrimoniais. Certamente, tais circunstâncias podem causar frustração ou ressentimento, mas assim como Deus transforma o mal em bem, o cristão é chamado a usar cada situação como uma oportunidade para cultivar a virtude cristã. E como lemos em Tiago 1, Deus tem muitas bênçãos reservadas para aqueles que permanecem fiéis diante da adversidade. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando cairdes em diversas tentações, sabendo isto, que a prova da vossa fé produz paciência. Mas permita a paciência ter sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar nada. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor lhes prometeu aos que o amam. Permaneça fiel aos seus votos matrimoniais, e Deus o abençoará abundantemente com as graças tendentes à perfeição espiritual e a coroa da vida. Em Gálatas 5, São Paulo escreve: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vimos da última vez que em 1 Coríntios 7, São Paulo aceita que o casamento seja concedido àqueles que não podem vencer a concupiscência da carne, para que aqueles que não podem permanecer continentes ainda possam viver de acordo com a lei de Deus. Mas o celibato é uma vocação superior por causa de Gálatas 5. A carne cobiça contra o espírito. O casamento é como um armistício entre a carne e o espírito. O espírito concede apenas o suficiente à carne para evitar que ela domine o espírito. Mas no chamado do celibato não há armistício, nem cessar-fogo. A alma é perpetuamente assediada pelas seduções da carne, mas ao renunciar aos prazeres da carne, o cristão celibatário compromete-se a uma disciplina espiritual dirigida a pronunciar a vitória decisiva sobre a carne. O ser humano é chamado à integridade, e como ser racional, o ser humano é chamado a levar uma vida em que a alma racional governa a alma ânima, e como tal a vida celibatária, em que os desejos da alma animal são mortificados. E esse é o exemplo mais nobre da vida racional. Além disso, se a pessoa é solteira ou sob votos religiosos, então este estado de vida concede uma maior liberdade para servir a Deus. 1 Coríntios 7. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, de como há de agradar a sua mulher. Muitas pessoas odeiam ser solteiras e desejam casar-se. Mas a vida do solteiro também pode ser gratificante porque pode ser uma vida consagrada a Deus, seja vivendo uma vida celibatária no mundo
ou fazendo votos religiosos como monge e freira. Todos somos chamados a consagrar-nos a Deus, mas os solteiros, seja no mundo ou com votos religiosos, podem dedicar-se de maneira indivisa ao serviço de Deus, livre das atrações do mundo. É aquele que o solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, como há de agradar ao Senhor. Portanto, seja você solteiro ou casado, há um caminho para a santidade para você. O casamento é um caminho para a santidade. O celibato é um caminho para a santidade. Algumas pessoas amam o caminho particular para a santidade em que estão. E isso é maravilhoso, mas outras não. Algumas pessoas não desejam levar uma vida celibatária. Algumas pessoas não desejam se casar. Tanto o casamento quanto o celibato são estados da vida bons e honrosos. Então você escolhe aquele para o qual Deus o está chamando. E se você está em um caminho, mas quer estar no outro, então escolha o outro caminho se você for moralmente livre para fazê-lo. Mas se você não é moralmente livre para mudar de caminho, então ore pela graça de aceitar o caminho em que você está. Ore pela graça de ser ministro de Deus, fazendo o bem do mal, usando sua situação como uma oportunidade para cultivar a virtude cristã. A perfeição espiritual e a coroa da vida podem ser suas, se você permanecer fiel. Portanto, rezemos para que sejamos chamados ao casamento ou ao celibato. Todos possamos permanecer fiéis ao chamado do Senhor e abraçar nosso estado de vida como meio de crescer em direção à união com Deus. Em nome de Patris et Filii, Espírito Santo. Amém.